Olá pessoal, nesse vídeo vou comentar um pouco sobre como os parâmetros que categorizam os fluidos não newtonianos podem ser medidos ou estimados. No caso dos newtonianos, como existe uma relação constante entre tensão de desalhamento e taxa de deformação, eu só preciso fazer uma medida para ter o valor da viscosidade. Mas no caso dos não newtonianos, eu preciso de alguma forma conseguir variar um desses parâmetros e medir a influência dele sobre o outro. E assim como o estudo da deformação é chamado de reologia, a área que trata dessas medições é chamada de reometria. E seguindo essa mesma lógica, os equipamentos usados para isso são os reômetros. Os reômetros eles podem ser entendidos como uma generalização dos viscosímetros, onde vai existir algum dispositivo, algum mecanismo que permita com que eu altere a tensão ou altere a taxa de deformação e veja como ela afeta qual a influência dela sobre o outro parâmetro. E como os fluidos não newtonianos eles englobam uma classe com características muito distintas entre si, vão existir reômetros que são mais adequados para diferentes tipos de fluidos, e têm aplicações mais restritas. Uma divisão bem geral são entre os extensionais e os decisalhamentos. Os extensionais, como o nome meio já indica, eles se baseiam em promover o alongamento do fluido entre duas superfícies e relacionar isso com a viscosidade. Os decisalhamentos eles também podem ser divididos aqui em mais dois grupos. O primeiro seriam aqueles que aplicam uma diferença de pressão no fluido e relacionam isso com a taxa de decisalhamento conforme o fluido escoa ao longo de um canal. Algo muito semelhante com a mesma lógica de um viscosímetro capilar. O segundo grupo seriam aqueles que relacionam o arrasto causado pelo escoamento com a viscosidade, parecido mais ou menos com o que é feito no viscosímetro de esfera. A diferença é que eles não utilizam um objeto em queda. Normalmente esses viscosímetros eles trabalham com o fluido confinado entre duas superfícies e é aplicado uma tensão ou uma deformação em uma das superfícies e é medido como isso afeta a outra superfície. Eu vou focar aqui nessa última classe de equipamentos que relacionam o arrasto associado com o escoamento. Existem diversos equipamentos dentro dessa subclasse mesmo que propõem essa metodologia. A grande dificuldade aqui é como eu posso relacionar uma força aplicada numa superfície com a tensão de desalhamento e a velocidade do escoamento com a taxa de deformação. Esses reômetros eles normalmente são chamados de reômetros rotativos, porque normalmente vai existir aí alguma dessas superfícies que vai estar rotacionando ao longo do experimento. Vamos começar com os que são possivelmente os mais simples, que são os reômetros de cilindros concêntricos. Esse modelo ele foi proposto originalmente pelo Maurice Coët, tanto que até hoje esse escoamento entre cilindros concêntricos ele é conhecido como escoamento de Coët. E esse equipamento proposto por ele era relativamente simples. Ele consistia num cilindro externo que girava com uma velocidade angular constante e um cilindro interno no interior que estava suspenso por um fio. E aí o fluido analisado, o líquido, ele ocupava o espaço entre esses dois cilindros. Conforme o cilindro externo girava, isso causava uma força associada com o arrasto no fluido interno, e a contribuição do Coët foi exatamente conseguir relacionar essa velocidade do fluido interno com a taxa de deformação e a tensão sofrida no cilindro interno com a tensão de desalhamento. O equipamento, de modo geral, ele pode ser construído também fazendo o cilindro interno girar e medindo a força no cilindro externo. As equações vão ser as mesmas, o que vai mudar só aqui as condições de contorno onde elas são aplicadas. E considerando aqui algumas hipóteses, como escoamento laminar em estado estacionário, velocidade só na direção θ, aqui na direção angular, e mais algumas hipóteses aqui, a gente pode mostrar que a tensão de cisalhamento ela pode ser calculada por essa expressão aqui no lado, onde esse M que aparece é o torque medido no cilindro interno e o R1 e o L são o raio e o diâmetro, o raio e o comprimento desse cilindro. E essa medição do torque, ela pode ser feita diretamente pelo fio que sustenta o cilindro interno, utilizando uma mola de torção calibrada e que tenha uma sensibilidade adequada para a amostra que está sendo analisada.
Uma outra estratégia usada por alguns equipamentos é utilizar um sistema de contrapesos que vai aplicar um torque conhecido no cilindro interno e, nesse caso, a velocidade de rotação ela é medida, né, como resultado desse torque aplicado. De novo, né, é diferente aplicar uma tensão e medir a deformação ou aplicar uma deformação e medir a tensão resultante. O que me interessa é só uma relação entre as duas variáveis. E no viscosímetro de Couette, para conseguir relacionar a velocidade de rotação do cilindro com a taxa de deformação, é feita aqui mais uma hipótese adicional, que é assumir que o espaço entre os dois cilindros, o espaço ocupado pelo líquido, ele é muito menor do que o raio dos cilindros, de modo que pode se aproximar esse espaço como uma superfície plana. Normalmente, né, se assume aí que a razão entre o raio interno e o externo tem que ser maior do que 0,99 para essa hipótese ser bem aceitável. E aplicando as equações de Navier-Stokes, né, com essa hipótese de superfície plana, a gente chega nessa relação aqui para a dependência da velocidade da taxa de deformação com a velocidade angular ômega, onde o RE aí aqui que aparece são os raios, né, do cilindro externo e do cilindro interno. É interessante notar que tanto aqui para essa relação da taxa de deformação quanto para a tensão de cisalhamento, existe uma relação direta aqui entre essas quantidades e a quantidade medida no equipamento, sendo que o resto que aparece multiplicando aqui são só constantes que vão depender do próprio equipamento em si. E coletando aqui um conjunto de dados, né, que relaciona a tensão e taxa de deformação, eu posso ajustar esses dados a algum modelo de fluidos não newtonianos, como por exemplo, né, o modelo de Herschel-Buckley que eu comentei no vídeo anterior. E lembrando também que a viscosidade tem uma dependência muito grande com a temperatura, então isso implica em duas coisas. Primeiro que para obter esses dados tem que ter uma temperatura controlada, né? Eles têm que ser todos feitos obviamente na mesma temperatura, e se eu quiser ter uma relação de como os parâmetros dependem da temperatura, eu vou ter que fazer vários conjuntos de ensaios, variando a tensão e a deformação para temperaturas diferentes, para daí poder fazer uma relação desses parâmetros com a temperatura. E como comentei, na obtenção dessas relações entre as quantidades, é assumido várias hipóteses, né, ao longo da formulação da representação. Principalmente a hipótese de aproximação da superfície como uma superfície entre os cilindros como uma superfície plana, e também é desprezado a influência da parte de baixo do cilindro, digamos assim. Essas duas hipóteses elas podem levar a alguns erros relativamente grandes na representação do meu comportamento do fluido. E além disso, se a velocidade de rotação for relativamente alta, isso pode levar à formação de vórtices no meu fluido e ele se organiza em estruturas que têm componentes de velocidade nas 3 dimensões. Então aquela hipótese de velocidade só na direção angular, ela também não vai ser mais válida. Esse processo é chamado de instabilidade de Taylor-Couette e quando estou nesse regime, definitivamente essas aproximações que eu tenho para tensão e deformação, elas não vão ser mais válidas para o meu sistema. Mas apesar disso, esses equipamentos com essa tecnologia de cilindros concêntricos, eles ainda são bastante utilizados, né? Desde que eu tenha um controle dessas minhas hipóteses, eles dão um resultado muito bom. Mas claro, né, que ao longo dos anos foram sendo propostas novas geometrias, novas configurações que resolviam parte desses problemas. E uma das mais utilizadas é a de cone-placa, né, que foi proposta em 1934. E basicamente essa geometria ela consiste numa placa plana, que fica na parte de baixo, e acima dela existe um cone com uma angulação muito baixa, da ordem ali de 1 até 3 graus no máximo. E o fluido, né, vai ocupar a região entre a placa e o clone. Clone não, entre a placa e o cone. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo dos cilindros concêntricos. Eu vou aplicar uma rotação em um dos elementos e medir o torque gerado no outro. Uma das grandes vantagens dessa geometria é que se eu mantiver uma tensão de cisalhamento constante aplicada no sistema, a taxa de deformação ela vai ser constante ao longo do raio do meu equipamento e vai ser simplesmente dada como a razão entre a velocidade angular e a tangente do beta aqui, que seria, né, a angulação do cone. E a relação entre o torque medido e a tensão de cisalhamento ela é parecida, né, com a dos cilindros concêntricos, só vai mudar um pouco a expressão dela, mas de modo geral, né, são algumas constantes do equipamento multiplicando o torque medido.
Uma limitação desse equipamento é que ele costuma ter uma distância muito pequena entre a placa e o cone. Então, se eu estiver analisando suspensões ou materiais que tenham partículas suspensas de modo geral, se essas partículas forem relativamente grandes, pode ser que eu não consiga utilizar esse equipamento para fazer análise. E vão existir várias outras geometrias, vários outros equipamentos que são utilizados. Muitos deles são realmente projetados para fins bem específicos, para analisar fluidos com características particulares ou dentro de faixas de viscosidade aparente bem restritas, né? Tudo depende da aplicação realmente que se destina. Mas o princípio de funcionamento deles é similar. Eu sempre vou ter que ter duas quantidades, uma que eu possa controlar e uma que eu possa medir, e eu vou ter que relacionar essas quantidades usando aqui os conhecimentos de fluidodinâmica com a tensão desses elementos e a taxa de deformação. Muito bem, pessoal. Então, com base nesses vídeos, espero que vocês tenham tido uma noção geral do comportamento reológico dos fluidos e como a gente pode, né, utilizar equipamentos para medir, né, quantificar esse comportamento. Isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.